Um momento com Deus. Um instante de oração e paz. Abra seu coração. Reflita. Receba as bênçãos do Pai no começo deste dia. Oração da manhã com o Padre Bressani. Olá, paz e bem, chegamos ao domingo, hoje dia 19, já estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. Então o evangelho proposto na liturgia é Mateus, no capítulo 13, 24 ao 43. Aqui nós vamos utilizar a forma mais breve. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. Disse Jesus: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? E o dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? E o dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes esta parábola: e o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava por meio de parábolas às multidões. Nunca lhes dava, e por isso lhes dava a conhecer por meio de parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui, esse texto, nesse domingo, nos ajuda a compreender um questionamento que sempre fazemos: se Deus é bom, se nós caminhamos na graça de Deus, por que o mal, às vezes, está tão próximo de nós e quantas vezes tenta nos seduzir? Veja, o bem e o mal convivem até o tempo de Deus. A parábola do joio e do trigo ensina que Deus é paciente e concede tempo, até mesmo para a conversão. Agora, o julgamento definitivo pertence a Deus e chegará o dia em que o joio será separado do trigo. O reino cresce de modo silencioso. Assim como o grão de mostarda e o fermento, o reino de Deus começa pequeno, mas transforma profundamente a vida e a sociedade. Por fim, Jesus nos ensina a perseverarmos na justiça. O discípulo é chamado a permanecer fiel, mesmo em meio às dificuldades, confiando no tempo de Deus. Os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Você já deve ter escutado aquela pessoa que diz assim: já estou cansado de fazer as coisas certas, já estou cansado de fazer o bem, dá vontade de desistir, largar tudo e começar também a fazer as coisas erradas. Aqui está a grande resposta. Não devemos nos pautar pelos exemplos maus, mas devemos ter confiança em Deus, porque chegará o momento em que cada um vai responder por aquilo que tiver realizado, tanto para o bem
como para o mal, como já dizia São Paulo em uma das suas cartas. Rezemos. Senhor Jesus, faze crescer em nós a semente do teu reino. Dá-nos paciência para perseverar no bem, sabedoria para não desanimar diante do mal e confiança na tua justiça. Que a nossa vida seja como o fermento que transforma o mundo pelo amor, até o dia em que participaremos plenamente do teu reino. Amém. Paz e bem. Não esqueça, nosso fundamento maior é a palavra de Deus e a verdade do reino que Jesus nos ensina. Vivamos esse domingo com muita intensidade, disponibilidade para santificar o dia do Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oração da manhã. As bênçãos do Pai no começo desse dia. Oração da manhã com o Padre Bressani.